Olá, meu nome é Pablo, sou professor de literatura do Colégio Metropolitano e hoje falarei sobre o prazer de ler. Inicialmente, vou falar sobre o papel do letramento antes de adentrar nas escolas literárias e nos movimentos literários. Porque eu entendo que é mais importante nesse momento, nesse primeiro vídeo, falar sobre letramento. Bem, existem orientações curriculares, parâmetros, entendeu? A Lei de Diretriz e Base de Educação, que meio que determina que os professores de língua portuguesa fale sobre o letramento, entendeu? Fale sobre o papel da leitura. Então, como objeto central da disciplina de literatura é o texto literário, é essencial nesse vídeo de hoje a gente falar sobre letramento. Por que eu quero falar basicamente sobre letramento nesse vídeo? Gente, uma das maiores dificuldades dos estudantes do ensino médio e também do ensino fundamental é o fato de não entender aquilo que está lendo. E por que isso ocorre? Por diversos fatores, sociais, econômicos, culturais, mas eu não vou adentrar muito nesse campo, pelo menos inicialmente, mas eu gostaria de explicar que temos dificuldade no processo de letramento porque a gente não tem uma cultura de leitura no nosso país. Isso é muito complicado. O fato de não termos uma cultura de leitura faz com que a gente tenha dificuldade de ler textos literários. Muita gente toma remédio errado porque não lê a bula. Isso vale até contar uma história muito importante. Eu conheço um colega, entendeu, que com a namorada, ele teve relação sexual com ela e ele comprou uma pílula do dia seguinte. E o mais interessante, sabe o que ele fez? Ele deu uma pílula para ela e tomou a outra. Bizarro, né? Você deve estar rindo aí agora, mas o que eu estou te contando é um fato verídico. Isso é por quê? Por falta de conhecimento, por falta de leitura. Então nós vivemos numa situação onde nós não temos uma cultura do letramento do nosso país. Isso começa em casa, não na escola. Se o pai, a mamãe não lê para ti, consequentemente você não vai desenvolver isso. Então cabe a mim nesse primeiro vídeo falar sobre isso. Perfeito? Em primeiro lugar, como eu faço para gostar de ler? Bem, isso é um pouco complicado, porque não tem receita para isso. Você tem que pegar o texto e ler, simples assim. De muitas coisas a gente não gosta, mas a gente acaba desenvolvendo o gosto por ela. Por exemplo, eu não gostava de jiló. A partir do momento que eu comi 1, 2, 3 vezes e comecei a gostar. Eu sei que o exemplo é um pouco tosco, mas vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Leitura é isso. Professor, eu tenho dificuldade porque eu tenho sono, eu passo mal, eu desmaio, eu não sei o que acontece comigo. Olha, é simples resolver isso. Disciplina. É possível assim. Como assim não é possível? É só pegar o texto e ler. E isso vai potencializar o seu vocabulário, vai desenvolver o seu jeito de falar e, consequentemente, vai contribuir e vai fazer com que você seja uma pessoa muito mais erudita. Então, a dica de hoje é leia. Deixa o Netflix um pouco de lado, entendeu? Vamos ler. Esse é o meu objetivo quando sou professor aqui. Perfeito? Bem, duas coisas importantes. Primeira delas, importante você saber que você, ao ler o livro, você é coautor dele. Entendeu? O autor fez uma obra, ele faz ela pensando não em quem vai ler, no seu interlocutor, mas ele sabe que terá alguém lendo esse texto. E você, quanto leitor, você constrói a interpretação do texto. Não somente a interpretação, mas o sentido dele. Isso é muito significativo. Por exemplo, estamos passando por um momento muito interessante com grandes livros de best-seller por aí. São livros interessantíssimos, entendeu? Por exemplo, Crônicas de Gelo e Fogo, do R.R. Martin, que é um autor significativo, que o seu livro acabou virando uma série de TV, que é Game of Thrones, entendeu? E isso fez com que esse livro fosse estupidamente vendido pelo mundo afora. Isso foi muito bom. Uma outra autora que faz muito sucesso é Stephenie Meyer. Todos nós estamos sofrendo esse boom, esse bombardeio de livros de best-seller. Isso é importante, muito importante, porque desenvolve. Os meus alunos, por exemplo, todos eles gostam muito desses autores, entendeu? E para mim é muito significativo saber que eles estão tendo oportunidade de ler essas obras e a oportunidade também de ter acesso a elas. Jamais vou criticá-los. Gostaria que começassem a ler pelos livros clássicos da nossa literatura, conhecessem um pouco mais dos autores brasileiros, entendeu? Mas eu não posso criticá-los pelo fato de estar lendo. Isso é muito importante, eu gostaria que você entendesse isso. Leia jornal, leia revista, leia gibi, leia. Isso é significativo. Saiba que você vai fazer o Enem. O Enem é uma prova que tem uma duração em média de 4 a 5 horas. Cara, se você não tem ritmo de leitura, dificilmente você vai ter um desempenho bom nessa prova. Pensa só, você está habituado a ficar 4 horas, 5 horas sentado lendo uma prova? Você faz isso toda semana? Certamente a sua escola deve ter simulados e por aí vai. Mas não é a mesma coisa. No dia tem diversos fatores que vai colaborar
para a sua atenção, você vai estar estressado, você está ali sobre teste, sobre avaliação, isso é muito complicado. Mas se você já tem um ritmo de leitura, cara, você vai desfilar na sua prova. Tenha convicção disso, entendeu? É como correr uma maratona, são 40 e poucos quilômetros, muita coisa. Só é possível correr uma quantidade de quilometragem como essa se você tem ritmo de quilometragem, se você corre cotidianamente. Se você não corre, você jamais dá na conta de correr uma maratona. Assim é fazer a prova do Enem. Se você não tem ritmo, sei lá, de fazer simulados ou de ler cotidianamente, quando eu falo cotidianamente é quase todos os dias, se não todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia. Cara, se você não tem esse hábito, dificilmente você vai dar conta de se concentrar. Toda vez que você for responder uma questão, saiba disso, olha, eu vou repetir isso. Toda vez que você for responder uma questão, você terá dificuldade de concentração, porque você não está habituado a ler. Lembrando que a prova de linguagens, ela está junto com a prova de humanas, ou seja, muitos textos estarão na sua prova. Então isso é muito perigoso, entendeu? Se você não tem ritmo de leitura. Então a minha grande preocupação aqui é basicamente essa. Outro ponto muito importante também, o texto literário permite diferentes interpretações. É claro que temos que ter uma coerência, não pode ser interpretando qualquer coisa também não, porque você pode gerando, sei lá, uma superinterpretação e fugir um pouco, tangenciar um pouco, isso é muito perigoso, entendeu? Muito perigoso. Tome bastante cuidado com isso. Seja obediente àquilo que o seu narrador ou que o seu autor está propondo para você no seu texto. Isso é muito significativo. Não saia superinterpretando as coisas, porque isso pode dar problema. Perfeito? Então, muito cuidado. Inicialmente, leia devagar, em voz alta, que isso facilita bastante o processo de entendimento do texto. Consequentemente, isso vai gerar compreensão. Outra dica super importante, tenha um dicionário do teu lado. Porque você vai encontrar palavras, é difícil falar, hein? Mas vamos comigo aqui. Será difícil você encontrar palavras que... Não será difícil. Vai ter palavras difíceis no texto que, consequentemente, vai fazer com que você dificulte seu entendimento sobre o texto. Isso é um problema. Então, é importante você ter um dicionário ali do seu lado para facilitar o seu processo de compreensão do texto. Entendeu? O estudante de matemática tem geralmente uma calculadora para facilitar os cálculos e tal. A calculadora do estudante de linguagens é o dicionário. Ter um dicionário do lado é essencial para esse processo todo acabar se desenvolvendo ao longo do seu desenvolvimento quanto leitor. Perfeito? Vamos lá então, pessoal. Olha só, eu sei que a aula está interessante e tal, sou um pouco marrento mesmo, mas eu gostaria que você lesse um poema comigo, pra gente começar a ser, só para ver se é bom ou não, entendeu? Memória, Carlos Drummond de Andrade. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Bem, eu vou ser bem breve na minha análise com relação a esse texto, entendeu? Para não tomar muito seu tempo, mas é importante a gente entender algumas coisas aqui. Primeiro, causa e consequência desse sentimento. Você percebe que inicialmente a gente tem uma confusão de sentimentos. Você percebe que está ali, ó, amar o perdido deixa confundido este coração. Por que há uma confusão de sentimentos? Porque o nosso sujeito lírico aqui, ele ama algo que se foi, algo perdido. É aquele relacionamento que não deu certo, entendeu? Eu sei que é um pouco doloroso ter isso como tema, mas eu quero que você entenda o seguinte, essa questão de confusão de sentimentos, ela é suscetível a qualquer pessoa. E o que o Drummond quer propor aqui pra gente é que isso fica na nossa memória. Outro ponto significativo é a causa do sentimento, que é a força do ausente. Força do ausente. A segunda estrofe deixa bem claro assim, ó, nada pode ouvido contra o sem sentido apelo do não. O que é mais interessante aqui, gente, que isso é uma consequência do sentimento, entendeu? Toda vez que você gosta de alguém, e quando esse alguém se vai, não se vai, pode ser morrer, pode ser um término do relacionamento, a gente fica muito triste, muito triste. Por mais que você não tenha um grande grau de envolvimento com essa pessoa, mas de uma forma ou de outra, cara, você vai sentir uma dorzinha de cotovelo, isso é super natural. E qualquer relacionamento, pode ser até um rolê de 2 meses, entendeu? De 1 mês e meio, você vai sentir falta dessa pessoa. E esse nada pode ouvir, esse ouvido de esquecimento, é mais interessante porque em outras situações, a gente pode ter uma outra compreensão a respeito disso. Pode ser aquela pessoa que você tentou ficar com ela, mas não deu certo. Ela disse não, por isso o apelo do não. Você viu aí, agora há pouco, se você voltar um pouco o vídeo, você vai perceber que esse não, ele está em letra maiúscula. Esse não aí, ele não é um advérbio, tá? Ele não é um advérbio, esse não aí é um nome. Quantos nãos você já teve na sua vida? Pense um pouco, entendeu? Depois a gente conversa. Outra coisa,
Outra causa e consequência do sentimento é a perda do presente. Geralmente, quando a gente sofre um baque como esse, cara, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia fica terrível, terrível. Pablo, o que é isso? Como assim fica terrível? Gente, eu passei por isso uma vez e foi super desagradável, não quero nem comentar. Mas pensa comigo, as coisas tangíveis são as coisas que pode tocar. Aquela guria ou aquele guri que estava contigo, meu Deus, ele não está mais. Ele não está presente. Então, as coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Por que elas se tornam insensíveis, Pablo? Porque não está mais do seu lado. Está aqui, para você abraçar, para você pegar na mão e ir no shopping, ir no cinema, trocar ideias. O Drummond é sensacional, né, gente? Outra causa e consequência do sentimento é a idealização do passado. Alguns rolês, como esse aqui, por exemplo, a gente acaba idealizando, porque alguns são marcantes, e eu gosto desse trecho, mas as coisas findas, esse é aquele trecho que você coloca no Twitter, hein? Olha só, legenda de Twitter. As coisas findas, ou seja, as coisas que foram acabadas, muito mais que lindas, essas ficarão. Ficarão aonde? Aonde? Na memória. Então, esse é um tipo de texto, é um texto lírico, é um texto fácil de se ler, curto, rápido, mas é um texto que exige concentração. É preciso, ao ler um texto como esse, você entrar nele. Entendeu? Você, sabe, se engajar a ler 1, 2, 3, 4 vezes até chegar ao entendimento dele. A partir do entendimento, a compreensão e a compreensão, a interpretação. São passos importantes no desenvolvimento de um leitor. Entendimento, compreensão e interpretação. Interpretação é o último grau, é o estágio máximo do negócio. O que é interpretação, Pablo? Simples, é quando você consegue explicar o texto que você acabou de ler. E isso é a parte mais difícil nesse processo. Beleza? Galera, por hoje é só, entendeu? A gente se encontra no próximo vídeo. Foi sensacional, entendeu? Tchau, tchau, galera. Desculpa, peraí, só um minutinho aqui, ó. Não esqueça de curtir, compartilhar, mandar para os amigos, para a prima, para o tio, para todo mundo, entendeu? Para aquele professor de literatura também. Tamo junto. Valeu, abraço.